Olá pessoal, então nós vamos começar o capítulo 3 do curso de Quântica, em que nós vamos tratar sobre o momento angular, do ponto de vista da mecânica quântica, né? E nós vamos ver que no caso da mecânica quântica, o conceito de momento angular é mais geral do que o que a gente já conhece da mecânica clássica. Bom, este capítulo está baseado no capítulo 3 do Sakurai, né? E vamos lá. Então, nós vamos começar fazendo uma revisão rápida de algumas coisas que a gente conhece da mecânica clássica, que é a relação entre rotações e momento angular, né? E dessa relação nós vamos deduzir, então, as relações de comutação associadas que são importantes para a gente desenvolver toda a parte do momento angular na mecânica quântica. Muito bem, o que a gente sabe, assim, um resumo muito rápido da física clássica? Que rotações em torno de um mesmo eixo comutam, ou seja, se eu faço uma rotação, por exemplo, de 20 graus em torno do eixo Z e depois uma outra rotação de 40 graus em torno do mesmo eixo, isso é equivalente a rodar primeiro de 40 e depois de 20, se for as duas em torno do mesmo eixo. Por outro lado, rotações em torno de eixos diferentes, em geral, não comutam, via de regra, não comutam. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Se a gente pega, por exemplo, um pedaço de madeira, né? Se a gente veja essas duas situações aqui. Então, pegar um pedaço retangular de madeira, eu primeiro faço uma rotação em torno do eixo Z e depois uma rotação em torno do eixo X. A situação final é essa aqui. Se eu pego da mesma condição inicial e agora eu parto de uma rotação primeiro em torno do eixo Z e depois em torno do eixo X, veja que os dois passam a estar numa situação diferente, né? Então, isso é que é importante. Você veja que a situação final é diferente, o que indica que uma rotação em torno do eixo Z, depois de aplicada uma rotação em torno do eixo X, mesmo que seja rotação de 90 graus, como nesse exemplo, a ordem, então, das rotações são importantes. Bom, então a nossa primeira tarefa aqui é relembrar ou determinar as relações de comutação na mecânica clássica, né? Então, é que uma rotação na mecânica clássica, o que ela significa? Ela significa que eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma função qualquer das variáveis, né? Se eu tenho uma função qualquer das variáveis x, y, z, ou do vetor x, e o meu sistema roda, significa que eu vou sair das componentes Vx, Vy, Vz, ou das funções de x, y, z, para novas funções Vx', Y', Vz'. E a matriz que promove esse tipo de operação é chamada matriz de rotação. E na matriz e aqui, no caso da mecânica clássica, existe essa propriedade que o produto da matriz de rotação pela rotação transposta, pela matriz transposta, é igual à rotação transposta, né, da matriz de rotação vezes a rotação, e é igual a 1. E esse resultado é importante porque eu não devo alterar significativamente o valor da função. Por exemplo, o módulo de um determinado objeto não deve ser o tamanho, uma determinada grandeza física, não deve depender de como eu rodo o sistema de eixos, né? E essa rotação R é dita uma rotação ortogonal se ela exatamente preserva essa propriedade importante que seria o módulo dessa função vetorial v de x, y, z. Bom, então, algumas convenções importantes. A operação de rotação
as operações de rotação afetam o sistema físico e não o sistema de eixos coordenados que permanecem inalterados. Numa rotação de um ângulo φ em torno do... numa rotação de um ângulo φ em torno do eixo Z, o ângulo é tomado como positivo se a rotação for contrária aos ponteiros do relógio no plano XY, quando a rotação é vista pelo lado positivo do eixo Z. O que é que significa isso? Então significa que se eu tenho este objeto, né, e aqui os eixos x, y, z, se eu olho aqui de cima, né, se eu olho da parte de cima, se eu estou olhando aqui da parte de cima, veja que isso aqui é uma rotação contrária aos ponteiros do relógio, então o ângulo é tomado como positivo. Né? E aqui seria a visão, então, de cima de como é que é essa aresta, né? A aresta XY em relação à aresta XY, X', Y'. Vou tirar esse negócio da frente aqui. Fica aparecendo umas coisas aqui. Bom, beleza. Então aqui seria uma representação olhando de cima, como é que fica. Então se eu tenho um determinado vetor R1 e ele é rodado de um ângulo θ, né, no sentido positivo, ele sai das coordenadas iniciais que ele tinha, né, para essas novas coordenadas. As coordenadas iniciais que ele tinha são representadas por essas componentes tracejadas, as novas tracejadas em vermelho. As novas componentes são representadas as novas componentes do vetor R2 são representadas aqui pela linha tracejada azul, né? Então, a relação entre essas, se o vetor roda de θ, obviamente a rotação, a diferença dessas duas componentes também é θ, e mesma coisa aqui, né? E aí é fácil da gente ver que essas novas coordenadas, se eu chamo esse aqui, se eu chamo 1 o vetor antes de rodar e 2 o vetor depois de rodar, a gente consegue ver que a componente 2, x2, por exemplo, vai depender de x1 isso vai depender dos ângulos e das componentes originais. De forma que o novo vetor R2 pode ser escrito em função das componentes de R1 desta forma. Então, como é que seria a matriz de rotação? A matriz de rotação de uma rotação em torno do eixo Z, então seria dado por essas componentes. Cosseno de θ menos seno de θ, zero, seno de θ, seno de φ, desculpa, cosseno de φ menos seno de φ, seno de φ, cosseno de φ, 0, 0 e 1. Então essa é a matriz de rotação de um ângulo φ em torno do eixo Z. Bom, se esse ângulo for um ângulo infinitesimal, vamos dizer que é um ângulo bem pequenininho e vamos chamar de epsilon, tá? Então, se é um ângulo que a gente chama uma rotação infinitesimal, significa que eu posso expandir as funções seno e as funções cosseno em série de potência e preservar as primeiras potências só. Então, vou preservar, por enquanto, até epsilon quadrado. Então, a expansão de cosseno de epsilon, né, para epsilon pequenininho, é 1 menos epsilon quadrado. A expansão de seno de epsilon é epsilon, de forma que a matriz de rotação infinitesimal, então, passa a ser dada por essa nova matriz aqui. Muito bem, a gente pode, da mesma forma, fazer matrizes de rotação infinitesimal em torno do eixo X e em torno do eixo Y. É só a gente fazer uma troca na construção e nós vamos obter, então, essas matrizes, que seria a rotação de um ângulo epsilon em torno do eixo X, rotação de um ângulo epsilon em torno do eixo Y. Legal. Bom, então vamos calcular aqui agora duas situações interessantes. Digamos que eu faça primeiro esta operação aqui. Eu vou fazer primeiro uma rotação de um ângulo epsilon em torno do eixo Y e depois
uma rotação de um ângulo epsilon em torno de um eixo x. E do lado de cá nós vamos calcular o contrário. Né? Então a ordem aqui, o que é que nós estamos procurando aqui? Nós estamos tentando descobrir como é que é a relação de comutação, ou seja, se eu troco a ordem da operação, o que é que eu tenho ao final? Né? Então, como eu tenho as duas matrizes aqui, o que eu preciso fazer são esses dois produtos, esse produto e esse produto, dois produtos de matrizes. E se a gente preservar só os termos até segundo grau em epsilon, até epsilon quadrado, nós vamos ter como resultados deste lado essa matriz e deste lado essa matriz. Tá? Fazendo as contas aqui, linha por coluna, produto de matriz, como nós estamos acostumados, né, gente? Então veja que a primeira coisa que a gente nota é que se a gente considerar somente termos até primeira ordem, então o que é que vai acontecer? Se eu considero termos até primeira ordem, esse aqui e esse aqui vão sumir. Da mesma forma, aqui, 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 né? E onde mais? E aqui, né? Então, se a gente só preservar termos até primeira ordem, veja que as duas matrizes ficam idênticas, né? E se a gente preserva termos até segunda ordem, que é exatamente o que a gente tinha antes, o que é que a gente vai ter? A gente pode calcular qual é a diferença entre essas duas sequências de operações, né? Então, qual é a diferença entre eu aplicar a rotação em torno do eixo y primeiro e depois em torno do eixo x e aplicar a rotação primeiro em torno do eixo x e depois em torno do eixo y? Então, a diferença entre essas duas sequências de operações é a diferença das duas matrizes. E se a gente faz a diferença entre essas duas matrizes, o que é que vai sobrar? Ó, aqui é igual aqui, né? Esses dois termos são iguais, 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 esses dois termos são iguais. Onde é que nós vamos ter diferença? Aqui e aqui. Certo? De forma que a nossa matriz final fica sendo essa aqui. Né? E aí, se a gente olhar e comparar, isso aqui, se a gente pega, por exemplo, qual é a matriz de rotação infinitesimal em torno do eixo Z, e eu pegar uma rotação infinitesimal de um ângulo epsilon ao quadrado, e só preservar até termos de segunda ordem, então veja que é exatamente a matriz de rotação menos a matriz de identidade. Porque se eu pego uma rotação de epsilon quadrado, esse termo some, e a gente fica com 1 na diagonal, que é a matriz de identidade, e aqui vai aparecer menos epsilon quadrado, e aqui epsilon quadrado, que é exatamente isso aí. O que significa, então, que a relação de comutação é essa aqui. Né? Significa que se a gente troca a ordem das operações de rotação em torno do eixo x e em torno do eixo y, o que eu tenho ao final, a diferença é uma rotação em torno do eixo z de um ângulo epsilon ao quadrado menos a matriz de identidade. Né? E, então, a gente pode escrever isso aqui como uma lei geral, né? Dizendo, então, aqui explicitando, e a matriz de identidade é exatamente igual a uma rotação em torno de qualquer eixo de um ângulo igual a zero. Então, isso aqui seria o que a gente chama a relação de comutação para as rotações na mecânica clássica. Né? Muito bem. Então, nós vamos usar essa ideia para começar a estudar, então, as rotações da mecânica quântica. A nossa convenção de rotação, deixa eu colocar o laser aqui de novo. Então, a nossa convenção de rotação no espaço de 3 dimensões, ou seja, a convenção que nós vamos adotar é que a rotação no espaço de 3 dimensões alteram o estado físico do sistema. Tá? Então, o estado, inicialmente, né, que em t igual a 0 estava em alfa, ele deve ser alterado. Né? Então, se a gente considera
que o operador que vai fazer essa alteração, nós vamos chamar de D de R, que seria o operador que estaria associado a uma rotação, a uma matriz de rotação R, né? Então, esse operador ele tem uma matriz de rotação R, que nós vamos ver em detalhes, que seria, no caso de uma rotação no espaço 3D, seria exatamente as matrizes R que a gente viu lá logo nos primeiros slides sobre a troca de como é que muda, por exemplo, um vetor. Mas nós vamos ver que o conceito de operação de rotação na mecânica quântica é muito mais universal do que isso. Por enquanto, basta a gente dizer que o nosso operador de rotação ele vai ser essa letra D, então um D de mão, né, estilizado, e o argumento dele é exatamente dado pela matriz de rotação. Sim, mas o que é que esse operador faz? Ele basicamente pega o estado inicial alfa e leva a um estado que a gente vai chamar de estado rodado. Tá? Então, ele faz o que todo bom operador faz, ele transforma um vetor do espaço dos Ket num outro vetor, ou do espaço vetorial, né? Tá certo? Então, esse aqui seria o nosso, que a gente chama do estado rodado. Aqui é importante a gente notar que, apesar do R, por exemplo, poder ser uma matriz 3×3, se for uma rotação no espaço, né? O operador D de R é um operador que atua no espaço dos Kets. Então, o espaço vetorial que esse operador atua não é no espaço de 3 dimensões usual, é no espaço dos vetores Kets da mecânica quântica. E ele transforma um vetor deste espaço em um outro qualquer, como todo bom operador faz. Tá? Então, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: quem será esse D de R? Né? Então, vamos começar pelas rotações infinitesimais. Tá? Então, se a gente usa o exemplo do operador translação infinitesimal e do operador evolução temporal infinitesimal, e lembrando que na mecânica clássica o operador gerador de rotação é o momento angular, então nós vamos definir, então aqui é uma definição, que o operador que produz uma rotação infinitesimal de um ângulo δ em torno de um eixo qualquer, n, né? Esse vetor unitário aqui define um eixo qualquer no espaço em torno do qual esse operador vai produzir a rotação. Então, nós vamos definir este operador como sendo 1 menos j escalar n h cortado dφ. Tá? Sobre h cortado dφ. Bom, mas e se eu quero uma rotação finita? Bom, uma rotação finita é simplesmente uma sequência infinita de aplicações sucessivas de rotações infinitesimais. Né? Então a gente pode construir qualquer rotação finita de um ângulo φ em torno de um eixo qualquer n, como sendo o operador, né, j escalar n, que diz qual é o j é o operador gerador das rotações. Então veja que nós vamos falar já, mas aqui a gente está definindo o momento angular como gerador das rotações. Né? N, o eixo em torno do qual está sendo gerado, e quem seria o dφ? Seria o ângulo total que eu quero, eu divido em n pedaços. Aí eu faço esse número de pedaços ir para infinito, e eu tenho que aplicar esse n vezes. Né? Então, quando eu faço n para infinito, isso aqui vai virar um dφ, isso aqui aumenta o número, então isso aqui é um limite, e esse limite aí, se a gente for olhar, é uma das expansões, é uma das definições, ou a gente pode dizer, da função exponencial de menos i, né, o argumento que está aqui dentro. Né? De forma que o nosso operador, então, rotação de um ângulo qualquer em torno de uma direção no espaço de um ângulo φ é dado por exponencial de menos i j escalar n φ. Então, veja que aqui estão os dois argumentos importantes da rotação, e esse j aqui é o gerador, então o operador chamado de gerador das rotações. Em particular, se a gente tem uma rotação em torno de um dos eixos coordenados, ou seja, quando n
é um dos versores do eixo, então o que é que a gente vai ter? Por exemplo, digamos que a gente escolhe um determinado versor K. Então, nesse produto escalar J escalar N, se a direção é, por exemplo, o versor, a direção X, aqui vai entrar somente a componente X. Se for a componente Y, aqui vai entrar somente a componente Y. Então, de uma forma geral, uma rotação em torno de um dos eixos do espaço só vai estar relacionado com uma das componentes do gerador das rotações. Né? Muito bem. Nós vamos, a exemplo do que a gente fez em outras situações, nós vamos postular, então nós vamos admitir por hipótese, que este operador de rotação que roda os vetores ou que promove uma modificação dos vetores no espaço da mecânica quântica, ele tem as mesmas propriedades das matrizes de rotação, então ele deve apresentar as mesmas propriedades de simetria. Em linguagem de teoria de grupo, a gente diria que o conjunto de matrizes R e o operador D de R pertencem ao mesmo grupo. Mas isso não vem ao caso. O que interessa para a gente é que, e o importante é que esse operador deve obedecer algumas propriedades importantes. A primeira delas é o elemento neutro, né? Então, numa rotação em 3 dimensões, o elemento neutro é exatamente a matriz de identidade. Né? Então, nós vamos postular que existe também uma matriz de identidade para a rotação. A propriedade de fechamento, ou seja, se eu tenho uma rotação 1, uma rotação 2, e o produto delas, ou seja, se eu aplico nessa sequência, isso equivale a produzir uma outra rotação 3 em torno de um eixo, enfim, vale ao mesmo caso aqui. Existe sempre uma operação inversa, né? Então, se eu rodo de um determinado ângulo em torno de uma mesma direção, eu tenho a possibilidade de rodar no sentido contrário, né? Nessa mesma direção, e voltar para o estado original. Então, nós vamos postular que na mecânica quântica também tem, e que a rotação na mecânica quântica, ele tem as mesmas propriedades das matrizes de rotação, que na verdade vem por uma propriedade geral das matrizes, porque a rotação na mecânica clássica é representada por matrizes. E a gente sabe que o produto de matrizes ele é associativo, então a gente pode fazer as diferentes associações. A gente só não pode trocar a ordem delas, porque a gente já viu que nem sempre elas comutam. Se for rotações em torno de ângulos diferentes, elas não vão comutar. Então a mesma coisa deve valer também na mecânica quântica. Tá? Beleza. Então, se a gente volta ao caso das relações de comutação para as operações infinitesimais, então nós vamos pegar agora o que a gente descobriu lá na mecânica clássica para as rotações infinitesimais e nós vamos admitir que essa relação também vale para os operadores D de R. Então, o que é que a gente está querendo dizer com isso? Na mecânica clássica, a gente descobriu, por exemplo, que essa sequência de operações de rodar de um ângulo infinitesimal epsilon em torno de x e de y, se eu troco a ordem de rotação, isso vai dar uma rotação em torno de z de um ângulo epsilon quadrado menos a matriz de identidade. Então, nós vamos dizer que na mecânica quântica nós vamos admitir por hipótese, ou postular que tem que ter as mesmas propriedades, então a mesma relação deve ser válida. Ou seja, se eu tenho o operador que produz uma rotação em torno do eixo x de epsilon, o operador que produz uma rotação de um eixo y de epsilon, se eu troco a ordem deles, o resultado final tem que ser o operador que produz a rotação em torno do eixo z de epsilon quadrado menos o operador identidade. Né? Beleza, então o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos substituir no lugar de cada um desses, nós vamos substituir quem é eles. Então tá aqui. Tá? Tá aqui todo mundo. Substituindo então no lugar de cada um deles. Agora nós vamos usar o fato, por exemplo, esse aqui é esse aqui, ó. Como é uma rotação infinitesimal, nós vamos expandir em série de potências, tá? Mesma coisa aqui. Então,
dessa relação para cá, a gente só fez a expansão em série de potências. Muito bem. E tá aí, né? Por exemplo, esse já está marcado, esse primeiro quadro é esse aqui, esse segundo é esse aqui, esse terceiro é esse aqui, esses outros dois que não estão marcados aqui, é porque são os mesmos dois vetores anteriores, né? Por exemplo, esse aqui está aqui, esse aqui está aqui, né? Então, essas são as expansões. Beleza? E agora nós vamos preservar somente os termos, como é uma rotação infinitesimal, um ângulo pequenininho, nós vamos considerar inicialmente somente os termos em epsilon quadrado, né? Então, vamos fazer os produtos aqui, e só aqui do lado de cá a gente já deixou naquela expansão somente os termos em epsilon quadrado, e aqui também, em cada uma das expansões, eu já cortei os termos maior do que epsilon quadrado, e agora vamos fazer as contas, né? Então, de novo, tudo que for maior do que epsilon quadrado, eu já descarto. Por exemplo, se eu fizer o produto desse por esse, já vai dar epsilon ao cubo, então não vai entrar. Ou o produto desse por esse, também não. Então, os produtos importantes aqui vai ser esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, certo? Fora disso, eu tenho termos maiores do que epsilon quadrado. Mesma coisa na expressão aqui de baixo. E aqui a gente vai deixar o que a gente já tinha, só que 1 menos 1 aqui nós já vamos escrever como zero. Então, do lado de cá só vai sobrar o termo menos i jz epsilon quadrado h. E do lado de cá, então, fazendo essas contas, veja que eu já cancelei 1 também, né? Porque eu tenho aqui 1 vezes 1 menos 1 vezes 1, que já dá zero, né? Então, o 1 do lado de cá já sumiu. E aqui são todos os termos que sobram, então, das contas anteriores, somente considerando os termos em epsilon quadrado. Em particular, esse aqui vem de qual produto? Vem desse produto aqui, né? E aqui é importante, na hora que a gente for fazer os produtos, não trocar as ordens. Por exemplo, esse produto aqui, ó, é JX primeiro na frente de JY, então é esse. Aqui depois eu tenho JY, JX, tá vendo? Porque isso aqui, como é um operador, a gente sabe que operadores na mecânica quântica, nem sempre as componentes comutam, né? Não é verdade? Então a gente precisa cuidado com esse tipo de operação, né? Muito bem. Se a gente for olhar aqui, ó, todos esses termos aqui, zero, né? Por exemplo, esse com esse e esse com esse cancela. Aqui também, né? Esse cancela com esse aqui, esse cancela com esse, de forma que a única coisa que sobra são esses dois termos aqui de baixo. E isso significa, então, que isso aqui é o comutador de JX com JY, e a gente descobriu uma coisa importantíssima, que é o que a gente chama qual é a relação de comutação que eu tenho que ter para as componentes desse operador, que é o gerador das rotações, tá? Porque a gente adotou como hipótese que as rotações os operadores de rotação têm que ter as mesmas propriedades das rotações na mecânica clássica. Então, como consequência, a gente chega a essas operações, a essas relações de comutação que são bastante importantes, tá? Bom, a gente pode repetir as mesmas contas para todos os outros pares de rotação. Então, por exemplo, ao invés de ter feito rotação de x e y, eu posso combinar agora y, z, depois x e z. Se a gente fizer isso, a gente obtém uma relação universal, que as relações de comutação entre quaisquer componentes do momento do operador gerador de rotação, que é o operador J. Esse epsilon e jk aqui, acho que vocês já viram, é o tensor de Levi-Civita, e ele, como é que ele funciona? Acho que todo mundo conhece, se eu tiver dois índices iguais, ele é zero. Se eu tiver permutações cíclicas de IJK, ele é mais 1. E se eu tiver mudança de ordem, isso aqui é menos 1. Tá? Então, essas relações de comutação é o que a gente chama as relações principais de comutação
do operador gerador da rotação, que é o operador momento angular. Então, a nossa definição de momento angular na mecânica quântica é o operador que é o responsável pelas rotações, né? Então, algumas coisas importantes que a gente tem que observar aqui, né? Primeiro, o momento angular J, como a gente define na mecânica quântica, ele não é x vetor P. Nós vamos ver que isso aqui é só um caso particular, que é o que a gente chama de momento angular orbital. Então, a definição dele é o operador gerador de rotação na mecânica quântica. Então, ele é mais geral do que simplesmente x vetor P. A componente J e JK é o gerador, ou seja, a componente de J, JK, então se eu pego qualquer uma das três componentes, JX, JY ou JZ, trava-língua, ela é o gerador de rotação em torno do eixo, né? Então, por exemplo, JX é o gerador de rotação em torno do eixo X, JY em torno do eixo Y, JZ em torno do eixo Z. Diferente do momento linear, que era o gerador das translações, as componentes de J não comutam. Lembra que quando a gente estudou o momento linear, ele foi definido como o operador gerador das translações, mas lá as componentes do momento linear elas comutavam, mas do momento angular não. E isso vem por conta das propriedades de rotação que vem lá da mecânica clássica, né? E que a gente admite que as mesmas operações de simetria, as mesmas propriedades de simetria também são apresentadas pelas rotações na mecânica quântica. Muito bem, vamos fazer uma aplicação disso, né? Então, vamos pegar o sistema de spin meio de novo, né? Porque vocês já devem ter visto aqui 1 milhão de vezes, né? Então, nas nossas cenas dos capítulos anteriores, o que é que a gente tinha? A gente conseguiu determinar os operadores, as três componentes do spin, o SX, SY, SZ, e em termos dos vetores da base do operador SZ, né, da componente Z do spin, que são os kets mais e menos. Que mais que a gente sabe? Foi demonstrado em um dos exercícios do capítulo, né, no capítulo 2, acho que vocês fizeram um exercício, que as componentes do spin, num sistema de spin meio, satisfazem as relações de comutação. Quais eram as relações de comutação? Se a gente for olhar, é exatamente as relações de comutação do momento angular. Então, o spin deve ser um gerador de rotação. Ou, em linguagem da mecânica quântica, a gente diz que o spin é um operador do tipo momento angular. Porque, lembra, a definição de momento angular na mecânica quântica é que ele é o gerador de rotação. Pelo fato dele ser o gerador de rotação, ele tem aquelas relações de comutação. Se a gente olha para o spin, ela tem as mesmas relações de comutação, então, conclusão, ele é um operador do tipo momento angular. Então ele representa um momento angular, por isso que a gente chama aquele momento angular intrínseco, tá? E ele tem uma origem interessante que nós vamos ver lá na parte de teoria quântica relativística, tá? Mas enfim, e ele tem as mesmas relações de comutação que a gente acabou de ver, né? Então, significa que o spin ele deve ser gerador de rotação em alguma coisa, né? Tá certo? Então, vamos considerar uma rotação de um ângulo φ em torno do eixo Z num sistema de spin meio. Significa que a gente pode usar esses operadores que a gente acabou de pegar aqui do exemplo dos capítulos anteriores, né? Então, vamos lá. Eu quero calcular o que acontece se eu pegar um determinado estado alfa, um determinado vetor do espaço, né, em que envolve sistema de spin meio, e eu aplicar, por exemplo, a rotação em torno do eixo Z, né, de um ângulo φ. Para onde é que isso aqui vai ser levado? Ora, a resposta eu tenho que quem é o operador dz de φ
é exponencial de menos I, SZ né? Sobre H cortado, agindo no ket alfa, né? Bom, a gente fala, beleza, joia, mas como é que eu mostro que isso aqui realmente representa o estado que for rodado? Uma das formas da gente mostrar isso é a gente calcular, por exemplo, o valor esperado de SX e SY e ver se os valores esperados de SX e SY condizem com a ideia de que eu tenho uma rotação em torno do eixo Z. Então, se eu tenho uma rotação em torno do eixo Z, o que é que eu espero? O valor esperado de SZ deve permanecer. Agora, os valores esperados de SX e SY devem mudar, né? Condizente com uma rotação de um eixo φ. Então, vamos lá. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o valor esperado de SX em cima do estado rodado. Ou seja, a operação que eu quero calcular é essa aqui. É o BRA alfa rodado, SX, o ket alfa rodado. Eu posso representar isso aqui, lembrando que o operador DZH, adaga, né? O conjugado hermitiano ou autoadjunto de DZ, né? Ou a gente pode usar a ideia que, deixa eu dizer de uma forma diferente. Esse aqui é o meu estado rodado, né? Quem é o dual desse aqui? É esse aqui, né? Que representa o BRA, não é isso? Pronto, então o que a gente escreveu aqui foi qual é o ket rodado e qual é o BRA rodado, que é o autoadjunto desse aqui, ou seja, é o BRA alfa e o conjugado hermitiano ou o adaga do operador DZ. Né? Muito bem. Então, o que vamos fazer agora? Vamos substituir quem é o DZ e quem é o DZ adaga. Está aqui, né? O DZ adaga seria o conjugado hermitiano disso aqui, que como é um número complexo aqui troca o sinal, e seria o SZ adaga, mas como o SZ é um operador hermitiano, SZ adaga é igual a SZ, então a gente tem essa relação aqui. Agora, se a gente lembrar quem é SX, SX a gente viu esse aqui, né? Então nós vamos substituir no lugar de SX essa expressão. Então nós temos lá, né? Vamos calcular só essa parte de dentro primeiro, tá? Vamos calcular somente essa parte de dentro primeiro que está aqui, né? Que H cortado sobre 2 vem daqui, esse termo aqui que é o DZ adaga, o DZ do lado de cá e aqui dentro o SX. Né? Bom, como tudo isso aqui é produto válido, nós vamos fazer a distributiva, né? Lembrando de não preservar a ordem, né? Então esse primeiro termo aqui vem o produto desse com esse, né? E assim por diante, né? E esse outro termo aqui é o produto desse com esse, tá aqui. Então esse segundo termo, tá? Muito bem, agora nós vamos usar o fato de que os estados ket mais, bra menos, ket menos, bra mais, são autovetores de SZ. Então, quanto é que dá este operador aqui agindo sobre o ket mais? Acho que vocês fizeram um exercício desse também, né? Que vai dar H elevado a IH cortado sobre 2 vezes φ dividido por H cortado. Então, H cortado some, fica só I φ sobre 2. E do lado de cá, mesma coisa, né? Porque aqui vai ser o SZ agindo sobre o menos, vai dar menos H cortado sobre 2, e mesma coisa do lado de cá. Tá? Beleza. Agora, como isso aqui são números complexos, aí eu posso juntar, né? E elevado a Iφ sobre 2, E elevado a Iφ sobre 2, fica E elevado a Iφ. E E elevado a menos Iφ sobre 2, E elevado a menos Iφ sobre 2, fica E elevado a menos Iφ. Vamos usar a notação de Euler e separar isso aqui em termos de soma de cosseno, senos e cossenos, né? E agora vamos juntar aqui embaixo todo mundo que é cosseno e todo mundo que é seno. Tá? Então entenderam o que a gente fez? Aqui abriu em notação de Euler, né? E elevado a Iφ é cosseno de φ mais I seno de φ. Aqui cosseno de φ menos I seno de φ. E aqui a gente abriu esse produto, né? E separou todo mundo que multiplicava o cosseno, que vem cosseno de φ, ket mais, bra menos, que é esse primeiro termo, cosseno de φ, ket menos, bra mais, que é esse termo aqui. E mesma coisa
para o centro. Tá? Se a gente lembrar quem é o SY, olha lá, tá vendo que vai aparecer SY e SX aqui? Se a gente lembrar quem é SY e SX, quem é esse aqui, ó? Esse primeiro termo aqui, deixa eu mudar aqui para... Quem é esse termo aqui, ó? H cortado sobre 2, esse aqui, não é esse aqui de cima? E quem é... Vou trocar de cor aqui. E quem é esse termo aqui, ó? Não é esse termo aqui, ó, com um sinal de menos aqui, ó, tem um sinalzinho de menos aqui que está invertido. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que essa operação aqui, ó, essa relação de operadores, produz para a gente no final isso aqui. Ora, mas o que a gente queria calcular era o valor esperado de SX no estado rodado, que é isso aqui, que é isso aqui, que a gente fez acabou de fazer essa conta, a gente descobriu que dá isso aqui. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o valor esperado de SX no estado rodado é o valor o esperado de SX cosseno de φ menos o valor esperado de SY seno de φ, que é coerente com uma rotação de um ângulo φ em torno do eixo Z. Né? Se a gente pegar aquele exemplo, eu acho que eu tenho aqui uma figurinha, deixa eu ver se está aqui. Né? Não está aqui. Mas se a gente pegar aquela figurinha que tem um vetor R rodando de um eixo de um ângulo φ e as componentes, a relação de componentes do vetor antes e depois de rodar, você vai ver que dá exatamente isso aqui. Se a gente repetir o cálculo para o valor esperado de SY, e aqui vai ser um exercício para vocês, a gente descobre também que o valor esperado de SY sob o estado rodado é o valor, tem relação com o valor esperado de SY e de SX e o ângulo de rotação como esperado por uma rotação de um ângulo φ em torno do eixo Z. E se eu calcular o valor esperado de SZ no estado rodado, isso deve ser igual ao valor esperado de SZ. Então, 2 exercíciozinhos aqui já para vocês praticarem. Então, essas 3 relações que a gente acabou de determinar, né? Essa e essa, mostram que realmente o operador dz de φ roda o ket alfa, né? Da forma esperada. De forma que o que a gente pode obter de um sistema quântico ou de um vetor na mecânica quântica que possa representar um estado, o que é? São valores médios das observáveis, ou seja, das grandezas físicas. E os valores médios das observáveis se comportam exatamente como se eu tivesse rodado o sistema de um ângulo φ em torno do eixo Z, ou seja, é compatível com a interpretação que a gente está fazendo. Beleza, isso em termos do que a gente mediria, ou seja, das medidas que a gente faria, por exemplo, no sistema físico, né? Antes e depois da rotação. Mas a gente pode perguntar, e o que acontece com o estado do sistema como um todo? Né? Ou seja, o que acontece com o ket alfa, ou seja, se eu tenho um ket alfa qualquer, que é rodado, né, por exemplo, se a gente preservar para a nossa discussão, uma rotação de um ângulo φ em torno do eixo Z. Né? Bom, para responder essa pergunta, o que é que nós vamos fazer? Vamos escrever o ket alfa qualquer como uma combinação linear dos vetores de base que a gente está usando, que é os kets alfa, os kets mais e menos. E esses termos aqui são as componentes, né? Vocês já viram isso em capítulos anteriores. No fundo, isso aqui é uma expansão, né? Escrever um vetor em termos das componentes, né? Então, esse aqui é um vetor da base e outro vetor da base, esse aqui seriam as componentes. Beleza, então, se a gente substitui, o que a gente obtém? Se eu faço agir, então, o operador de rotação em torno do ket alfa, significa que eu tenho que fazer o operador agir em cima dessa expressão. Está aqui, então, usando o fato de que são todos produtos válidos, eu posso fazer a distributiva.
e a gente obtém, então, essa expressão. E aqui, de novo, como o mais, o ket mais e o ket menos são autovetores de SZ, a ação desse operador exponencial de menos ISZ φ sobre H cortado vai dar o quê? E elevado a menos I, H cortado sobre 2 no ket mais, menos H cortado sobre 2 no ket menos, de forma que cancela o H cortado, vai ficar do lado de cá E elevado a menos I φ sobre 2, e aqui E elevado a I φ sobre 2. Muito bem, vamos considerar que a gente fez uma rotação de 2π, ou seja, a gente deu uma volta completa em torno do eixo Z. Bom, o que é que a gente espera? Se eu dou uma rotação completa de 2π, o valor esperado da grandeza, por exemplo, das componentes x e y vão mudar? Não, se a gente voltar nas expressões anteriores, nós vamos ver que uma rotação de 2π traz o sistema, ou é como se trouxesse a condição original, e o valor esperado, então, para Sx e Sy e Sz permaneceriam constantes, né? Mas o estado aí é uma coisa diferente. Veja, uma rotação de 2π no lugar de φ eu substituo por 2π. Então aqui vai ficar E elevado a menos Iπ e E elevado a Iπ. E elevado a menos Iπ dá menos 1. E elevado a Iπ dá menos 1 também. E olha que coisa interessante. O novo estado rodado de 2π em torno do eixo Z... Ah, não quero sair não. Espera aí, gente. Que aconteceu uma besteira aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Acabei desligando ela sem querer, né? Muito bem. Então, o que a gente estava falando, né? Aqui vai ficar E elevado a menos Iπ e elevado a mais Iπ, né? E fica menos 1, o que significa que uma rotação de 2π, em torno, uma rotação de 2π em torno do eixo Z leva ao estado a menos alfa. Ou seja, o estado troca de sinal. Que coisa interessante, né? Ou seja, uma rotação de 2π muda o sinal do estado do sistema. Então, para que eu não tenha uma mudança do sinal, na verdade, eu preciso de uma rotação de 4π. Né? Porque eu tenho que rodar, eu tenho que fazer 2 voltas completas, porque aí vai ficar 4π sobre 2, fica elevado aí 2π, que aí é 1 e 1, né? Então, é interessante, significa que eu preciso dar 2 voltas para o estado voltar ao estado original. A gente fala, mas se o estado muda de sinal, isso não alteraria o valor esperado? Não, porque quando eu faço uma medida de qualquer grandeza física, na verdade, o valor esperado é esse produto, né? Como eu tenho o ket de um lado, o bra do outro, os dois mudaram de sinal, o valor esperado se mantém. Né? Então a gente não enxerga esse efeito nos valores esperados das grandezas físicas que eu meça. Mas essa propriedade é interessante, significa que o estado mudaria de sinal. Né? E aí a pergunta aqui, com essa discussão interessante, obviamente as pessoas à época, né, que estudavam as propriedades da mecânica quântica perguntaram, será possível então medir essa diferença de um sinal negativo na função de onda? Né? E a resposta é que sim. Mas antes de responder essa pergunta, vamos explorar um pouquinho mais o efeito da rotação num sistema de spin meio. Tá? Vamos relembrar o exemplo da precessão do spin na presença de um campo magnético constante na direção Z. Esse exemplo foi feito no capítulo anterior, né? Quando a gente estudou dependência temporal. Né? E a newtoniana do problema, a gente viu lá
que é o campo magnético interagindo com o spin, e que eu posso escrever genericamente como ômega SZ. Esse ômega aqui é uma determinada frequência, né? Que é dado pelo módulo da carga, campo, massa do elétron e a constante C, enfim. O operador evolução temporal, então, como essa newtoniana não depende explicitamente do tempo, né? Então, o operador evolução temporal pode ser escrito como sendo exponencial de menos I HT sobre H cortado. Se a gente olha quem é a newtoniana, como é ômega SZ, a gente pode reescrever o operador evolução temporal, que foi exatamente o que a gente fez lá, né? E agora a gente pode reinterpretar isso aqui, olha. Isso aqui tá vendo que tem cara do operador de rotação? Se a gente compara o operador evolução temporal da interação com o campo magnético, no sistema de spin meio com o campo magnético, e o operador evolução temporal, veja que eles são muito similares. Qual é a diferença aqui? Se eu substituir θ, ou φ, desculpa, por ômega t, está resolvido, né? Então, a gente vê que o operador evolução temporal nada mais é do que o operador de rotação em torno do eixo Z com φ igual a ômega t, né? Então, não é surpresa que o efeito do campo magnético sobre o spin seja de produzir precessão, que é o quê? Basicamente uma rotação, não é isso? E a gente viu, então, lá no capítulo de evolução temporal, a gente determinou essas ações aqui que a gente pode comparar diretamente, e se a gente tivesse estudado primeiro rotação, a gente já resolveria esse problema em 2 palitos, né? Tá certo? Porque esse aqui são os valores esperados das grandezas físicas das componentes do spin SX, SY e SZ em cima do sistema rodado. Se eu interpreto o sistema rodado de um ângulo φ como o ângulo igual a ômega t, eu tenho basicamente a evolução temporal. Agora, o ângulo de rotação está mudando constantemente. Então, eu tenho agora os valores esperados em cima dos CATs do sistema, ou seja, da evolução temporal, em relação os valores esperados em t igual a 0. Tá? Muito bem. Então, se eu tenho um sistema de spin sob a ação do campo magnético, a gente sabe, voltando para as expressões aqui, eles voltariam ao estado original quando, por exemplo, que horas que esse aqui fica igual a esse? Quando esse termo for 0 e esse for 1. Ou seja, ômega t tem que ser 2π, ômega t 2π, cosseno de 2π é 1, seno de 2π é 0, e o sistema volta, mesma coisa aqui embaixo, né? E aqui já é constante o tempo todo. Então, mesma coisa, né? Então, veja que se o produto ômega t for 2π, os valores esperados voltam ao sistema original. O que estabelece um período que a gente chama de precessão, que é 2π sobre ômega. Porém, a gente já viu que o cat estado do sistema, né, como é que ele vai rodar? Se a gente pega o resultado anterior de como é que fica o cat do sistema rodado de um ângulo que varia o tempo todo com o tempo, ou seja, ômega t, a gente tem essa expressão aqui, e significa que para que o cat do sistema volte ao estado original, esses dois termos aqui têm que ser iguais a 1, o que só acontece, então, num período diferente, que é o dobro. Então, o período do estado, ou seja, para o estado voltar ao estado inicial, ele precisa do dobro do tempo do que os valores esperados. Tá? Por que a gente está falando isso? Porque a gente vai usar exatamente essa situação para responder aquela pergunta: será que a gente conseguiria medir a mudança de sinal do estado do sistema? E a resposta é sim. E essa é um experimento interessantíssimo, que é o que a gente chama de interferômetro de nêutrons, para medir a rotação do estado.
E com essa descrição dessa experiência, nós vamos encerrar essa aula de hoje. Então, o que foi que o pessoal pensou? Tá? Então, primeiro, nêutron é uma partícula de spin meio. Qual é a vantagem do nêutron? Ele não tem carga. Então, ele vai interagir, se eu colocar o nêutron numa região de campo magnético, eu vou ter basicamente uma interação que vem da interação com o momento magnético intrínseco do nêutron, que vem do spin. Então, nêutron é uma partícula interessante. Então, o que eles fizeram? Produziram um feixe monoenergético de nêutrons. Então, não é um experimento que dá para a gente fazer em qualquer lugar, porque precisa de um reator nuclear. Nesse reator nuclear é possível selecionar nêutrons com um determinado momento ou com uma determinada energia cinética, e esse feixe é dividido em dois, né, que seguem caminhos diferentes e de mesmo comprimento. Então, qual é a ideia? Um desses feixes que é dividido vai passar por uma pequena região com um campo magnético constante, e cujo módulo do campo magnético pode ser variado. Então, é basicamente uma bobina, né, em que eu posso variar o campo magnético mexendo na corrente elétrica que passa nessa bobina. E o outro feixe vai seguir o seu caminho sem nenhuma interferência de campo magnético. E, ao final, os dois feixes são recombinados numa região de interferência. Veja que ideia interessante. Essa experiência foi relatada pela primeira vez num artigo publicado em 1975, veja que não é tão antigo assim, no Physical Review Letters, por Werner, Colella e Overhauser e Egan, e complementada depois por um outro experimento publicado um pouco tempo depois também. Você vê, esse aqui é Physical Review Letter 35, esse aqui acho que foi alguns meses depois, também em 1975, confirmando os experimentos, né? Então, esquematicamente, o experimento é esse aqui. Então, eu tenho o feixe de nêutron entra por aqui, é dividido em dois braços, chamados de braço A e braço B. Essa bolinha aqui representa a região de campo magnético. Esses feixes depois são direcionados e recombinados numa região de interferência. Tá? Qual é a ideia? Aquela fase que aparece na função de onda é e elevado a menos i ômega t. Tá? E esse t aqui é o tempo em que os nêutrons passariam sobre o efeito do campo magnético. E o ômega aqui é a frequência associada aos nêutrons, que tem uma pequena diferença em relação aos elétrons, que aparece essa constante G de N, que é o que a gente chama o fator giromagnético dos nêutrons, que é ligeiramente diferente dos elétrons. Tá? E aí o que o pessoal pensou? Falou, bom, essa região em que tem campo magnético tem uma certa distância L. Então, qual é o tempo que os nêutrons passam dentro dessa região com campo magnético? Vai depender da velocidade do nêutron. Então, é L sobre V. Agora, se o momento do nêutron é massa do nêutron vezes a velocidade do nêutron e relação de de Broglie é H cortado sobre lambda cortado, ou seja, H dividido por 2π e lambda dividido por 2π, o período, então, ou esse T, o tempo que os nêutrons passam dentro dessa região com campo magnético, pode ser escrito por essa expressão aqui, que vai depender do comprimento, então, da região a região que tem campo magnético e o comprimento de onda de de Broglie dos nêutrons que está relacionado com a velocidade e que, no fundo, é selecionado no experimento. Você escolhe a energia, por isso que é feixe monoenergético. Você vai ter uma determinada energia cinética que tem uma determinada velocidade e que define um determinado comprimento de onda de de Broglie, nesse caso aqui, dividido por 2π. Se a gente combina, então, essas duas expressões, quanto é que fica o produto ômega t? Ômega t fica dado, então, por essa expressão aqui, que envolve diferentes constantes do sistema, né? O L,
o L e o lambda cortado são considerados constantes porque são parâmetros construtivos. Vai depender de como você está selecionando o feixe de nêutrons e qual é o tamanho da região de campo magnético criado. De forma que o produto ωt passa a ser uma constante vezes o campo magnético aplicado. O que significa que se eu mudar o campo magnético, então vamos pensar, se esse campo magnético é gerado por uma espira, por exemplo, ou um solenoide, enfim, ou um arranjo, o campo magnético eu posso controlar mexendo na corrente elétrica, né? Então, se eu mexer na intensidade do campo magnético, eu vou estar, na verdade, mexendo no produto ωt e eu vou estar mexendo na fase, então, que multiplica a função de onda. Lembra? Porque isso aqui aparece como um termo multiplicativo na função de onda, ou no ket, né? no estado do sistema. Tá? Então, para um determinado valor de campo, a diferença de fase, então, vai ser fixa. Então, quando eu escolho um determinado valor de B, eu vou ter um determinado valor de ωt e os nêutrons que passam pelo ramo A, em relação aos que passam pelo ramo B, vão chegar aqui com uma diferença de fase fixa. Tá? Essa diferença de fase vai mudar se as previsões forem corretas. A gente deve ter... Então, vamos voltar aqui, né? Mas se a gente varia o campo magnético, ou seja, se eu mexo no B, o produto ωt varia, a diferença de fase mexe, o que significa que eu posso criar uma diferença de fase que, na hora que o feixe dos nêutrons que estão em A combinam com os que estão em B, eu posso ter interferência destrutiva ou interferência construtiva. Então, qual vai ser o período que eu devo observar para interferências construtivas ou destrutivas? O período em que o estado rodado, né? O período em que o estado rodado pela ação da combinação do campo magnético com o spin do nêutron, então é o período de rotação do estado, que tem a ver com o tempo, o período do estado, que é 4π. Né? E foi exatamente isso que eles observaram. Então, quanto é que a gente deve ter? Qual deve ser a variação de fase que vai produzir uma interferência? Por exemplo, a diferença entre duas interferências construtivas ou duas interferências destrutivas tem que ser 4π. Então, o delta de ωt tem que ser 4π. O que significa que 4π tem que estar relacionado com ΔB, o que significa que eu devo ter um ΔB previsto por essa equação. Então, se eu meço a interferência dos nêutrons, por isso chama região de interferência, se eu meço aqui a interferência dos nêutrons que vêm pelo caminho A com os nêutrons que vêm pelo caminho B, isso me deve produzir um padrão de interferência, ou seja, de intensidade de sinal que cresce e diminui. E se eu meço, por exemplo, a distância entre dois pontos de interferência construtiva, isso tem que dar um ΔB correspondente a essa expressão. E qual for o resultado que eles obtiveram? Essa experiência, então, foi feita mesmo relatado nesse artigo. Está aqui o esquema, eles utilizaram como divisores e para recombinar os nêutrons, espelhos de silício. E aqui eles dizem, né, que deixa eu colocar a caneta aqui, né? Então, fazendo as contas aqui, essa aqui é exatamente a expressão que a gente mostrou agora há pouco, e aí eles desenvolvem, em termos das intensidades que eles leem nos detetores aqui, né, para spin up, spin down e tudo mais, e qual é a conclusão que eles chegam? É que, se todas essas expressões estão corretas, eles deveriam ter um valor do produto B vezes L, ou seja, da variação de B vezes o comprimento L, de 272 sobre lambda, onde lambda aqui é o comprimento de onda de de Broglie dos nêutrons selecionados. Aqui o gráfico que eles obtêm, então vocês veem, é um padrão do tipo interferência, né? Tem interferência construtiva, interferência destrutiva, né? O sinal é máximo, o sinal é mínimo. E calculando a distância, o que eles observam?
o valor esperado era 272 sobre lambda, eles observam 242 sobre lambda. Ou seja, é um experimento que mostra que é possível a gente enxergar, sim, essa diferença dos períodos de rotação por efeito do operador de rotação para o caso dos nêutrons, que é um sistema de spin meio, que é o spin, o gerador de rotações, que é o fato dele ter esse momento intrínseco. Tá? Bom, vamos ficar por aqui. A próxima aula a gente vai falar, volta então para novos temas, começando com matrizes de Pauli. Muito obrigado e até uma próxima.